Bom dia a todos, né? Então, primeiramente, desculpa aí pelo atraso, tá? E explicar um pouquinho que hoje eu vou falar sobre dois cases, né? Então, na programação estava que eu ia falar sobre o FindAF, mas também um colega nosso, né, o Guilherme Julian, líder de RWE da Pfizer, não vai poder vir e eu vou falar um pouquinho do case dele também, né? Então, a minha apresentação ganhou um pouquinho mais de conteúdo, tá bom? Esse aqui é o passador, né? Slide. Tá ok. Então, vamos lá. Então, essa é a agenda que eu vou falar hoje. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre mim. Depois, vou dar um panorama sobre os desafios de IA na saúde, né? E trazer uma perspectiva, de certa forma, nova para vocês, porque é uma perspectiva mais prática, né, dessa vivência que eu tenho tido nos últimos 6 anos aí, atuando especificamente nessa área, tá? E depois eu vou apresentar esses dois cases, um chamado FindAF, que é basicamente um algoritmo para identificar pacientes com o risco aumentado de ter fibrilação atrial, usando dados secundários. E, por último, apresentar um case de real-world evidence, que é o case do nosso colega Guilherme Juliano, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu já fui apresentado, obrigado. Então, aqui eu só complementaria falando um pouquinho sobre, né, o Júlio, casado, 2 filhos, empreendedor, e acho que só essas pequenas palavras aqui já dizem que eu não tenho tempo para mais nada nessa vida, né? Mas eu sou bem feliz, né? E sinto que eu encontrei o meu propósito, né? Sou bem satisfeito no que eu faço. Então, minha trajetória começou ali em 2007 a 2011, estudando física na Unicamp. Depois eu estudei medicina e logo depois de medicina entrei na residência, né, de patologia. Mas naquela época estava tendo um boom muito forte, né, de aplicações de deep learning para imagem na área de patologia. E eu vi uma oportunidade, né, interessante de eu conseguir, de fato, juntar mais essa formação de exatas, né, programação na área de saúde. E aí tive uma trajetória passando desde empresas de tecnologias como a Semantics, até empresas de consultoria como a Equivia, para finalmente ter coragem de empreender e fundar a Precision Data, que é um espaço que eu consigo, de fato, transformar essas ideias mais inovadoras em projetos, né? E é onde eu estou hoje, tá? Então, a missão da Precision Data é facilitar o acesso a dados e promover soluções sustentáveis a todo o ecossistema de saúde, né? E, basicamente, o que a gente faz são projetos de dados aplicados à área de saúde, né? Desde implementação, desenvolvimento de algoritmos de IA, até projetos de real-world evidence, né? Consultoria de engenharia de dados e etc. Então, agora trazendo uma perspectiva sobre os desafios de implementar IA, né? Quando eu digo IA, digo inteligência artificial e machine learning, né? Nesse caso a gente pode entender como sinônimos aqui, tá bom? Na saúde, né? Então eu trouxe esses 4 pontos para comentar. O desafio de dados, o desafio de pessoas, o ambiente, né, em que essas pessoas estão imersos, em que os projetos eles são, né, gerenciados e tocados, e também um teminha chamado democratização do acesso aqui aos dados, né, que eu vou especificar um pouquinho para vocês. Então, falando primeiramente da perspectiva dados, né, que querendo ou não é a minha especialidade, onde eu vou ser um pouco mais ter um pouco mais de material para explorar. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial na saúde, não sei o que passa na cabeça de vocês, mas na minha cabeça passa como que eu consigo aplicar equações matemáticas, né, super complexas, com muitos parâmetros, para resolver problemas da área de saúde, né? E quando a gente pensa em equação matemática, a gente está pensando em x, em y, né? E para a gente ter o resultado de y, a gente precisa colocar os resultados de x, né? E outras variáveis. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de dados para alimentar esses algoritmos para a gente ter respostas no final, né? Então, o assunto dado, ele é tão vital quando a gente fala de inteligência artificial, porque o dado ele não é só o dado que treina o algoritmo, né? E que modela os parâmetros dessas equações gigantescas, mas também é o dado que alimenta o algoritmo para fazer as predições do dia a dia
que é o que a gente quer ver ali na ponta, né? Então, quando a gente fala do desafio do dado, acho que essa imagem ela traz uma perspectiva interessante para a gente, que é o seguinte: a gente tem no eixo Y valor, né, que é o que a gente mais está procurando, né, nessa implementação, é gerar valor para o ecossistema de saúde, seja, né, com otimização de custo, né, e etc. E no eixo X a gente tem a complexidade, né? Então, nessa primeira etapa aqui, quando a gente tem esses dados, essa etapa por si só já é super desafiadora, né? Porque a gente tem que ter grandes sistemas com boa performance, com boa modelagem para capturar esses dados, né? Então, a experiência do médico, quando usa o prontuário eletrônico para colocar as informações do paciente que ele está, né, investigando ali, é super importante que tenha um bom prontuário médico, senão o médico ele não vai colocar informações, né, tão completas, ele vai colocar dado não estruturado, que vai ser difícil de estruturar depois. Então, eu já tenho um monte de desafio só aqui. Só que tem uma outra etapa, que é, beleza, esses dados foram capturados lá no meu sistema de prontuário eletrônico. Agora, a gente tem que estruturar esses dados, a gente tem que enriquecer essa informação. A gente tem que cruzar esses bancos de dados com outros bancos de dados que também têm informação relevante para a gente entender a jornada de saúde desse paciente. E aqui tem um desafio enorme de engenharia de dados, desde encontrar pessoas especializadas, né, até ter esse conhecimento de terminologias em saúde, de como cruzar esses dados, quais as limitações no processo de captura desse dado. E depois a gente tem a geração do insight, né? Então, beleza, a gente capturou o dado, a gente estruturou o dado. Como que a gente gera esse insight? A gente precisa de pessoas que tenham esse conhecimento clínico e que saibam modelar boas perguntas, fazer boas perguntas para que um time multidisciplinar seja capaz de procurar ali nos dados e encontrar essas respostas que vão trazer novas perspectivas para resolver os problemas, às vezes, do dia a dia, né? De uma maneira melhor. E agora, né, afunilando um pouco mais para a nossa realidade Brasil, a gente tem um desafio muito grande aí quando a gente fala de transformação de dados, né, enriquecimento de dados, que é o DataSUS, né? O DataSUS hoje é uma mina de ouro de insights para quem trabalha dia a dia com ele, né? É o meu caso. E a gente tem centenas, né, de milhares de instituições que se beneficiariam do uso desses dados, porque os dados de produção dessas instituições estão lá no DataSUS, né? Secretarias e etc. Só que existe um enorme desafio para fazer essa mineração de insights dentro do DataSUS, que é o que eu falei, vem desde do armazenamento desses dados, que a gente está falando de terabytes de informações, até a transformação desses dados, né, esse enriquecimento, esse cruzamento desses dados. A gente sabe que são sistemas antigos, a documentação não é tão clara assim, então existe um desafio enorme nessa transformação e na geração de insights, principalmente. Porque hoje a gente tem os sistemas do Tabnet, do Tabwin, mas eu não sei se vocês têm essa experiência, né, de usar essas ferramentas, elas têm uma certa limitação com a quantidade de filtros que você usa, né, com a quantidade de dado que você quer fazer as agregações, né? Então, é um grande desafio que a gente tem hoje. Os dois cases que eu vou falar aqui hoje são com dados do DataSUS, tá? Então, por isso que eu... E aí, quando a gente pensa nesses dados do DataSUS, tem uma estratégia importante que é como que eu vou fazer essa estruturação? Qual que é a modelagem de dados que eu vou usar para organizar esses dados, né, e gerar esses insights? E essa modelagem de dado, ela tem que ser muito direcionada ao problema que eu quero resolver. Então, se o meu caso de uso é um estudo de real-world evidence, a minha preocupação é qualidade de dados. Por quê? Porque eu estou avaliando desfecho de paciente, né? Paciente da coorte A, da coorte B, que foi submetido a um tratamento C, D. Eu quero entender o que aconteceu com esse paciente. E a qualidade de dados é muito importante. Mas quando a gente está, por exemplo, num caso de uso de business intelligence, que eu preciso entender quantidade de produção, quantidade de pacientes potencial, né? Às vezes produção de procedimentos, etc.,
eu não preciso de uma modelagem de dados tão focada assim, em qualidade de dados. Óbvio, qualidade de dados sempre é bom, né? Mas eu consigo, por exemplo, usar essas bases mais cruas para ter esses indicadores. E é exatamente o que a gente faz com o Tabnet, né? O Tabnet dá uma perspectiva boa para a gente do número de produção de procedimentos, né? Mas quando a gente está falando de real world evidence, a gente precisa ir para uma modelagem mais focada em qualidade de dados, tá? E aí uma modelagem que a gente trabalhou aqui, que eu vou apresentar em um dos use cases, é o que a gente chama de base Nexus, que é basicamente o seguinte: a gente pegou as bases hospitalares e ambulatoriais do DataSUS e a gente fez um tratamento super rigoroso no tratamento dessa informação a nível de paciente. Então, um exemplo, a gente tem a chave encriptografada do paciente na base ambulatorial, né? Só que essa chave ela pode aparecer de 2008, né, até os dias de hoje, e ela pode ter inconsistências ao longo desses anos. O que eu quero dizer com inconsistências? Aquela chave ela pode aparecer classificada como sexo masculino, num atendimento, numa UPA, né, em São Paulo, e depois de 2 anos essa chave pode vir vinculada com o sexo feminino, né? Então, você tem uma inconsistência dessa informação de sexo relacionada a essa chave. Então, nessa metodologia, o que a gente simplesmente faz é o seguinte: a gente não tem uma confiança em relação a esse CNS único, né, encriptografado. Então, a gente tira ele dessa coorte de dados. E a gente fez isso para informações relacionadas a CEP, informações relacionadas à data de nascimento, e com isso a gente conseguiu ter uma tríade, né, de informação de sexo, informação de CEP, informação de data de nascimento, e construir uma chave para fazer o linkage entre dados ambulatoriais e dados hospitalares. E com isso a gente conseguiu fazer um linkage com mais qualidade e ter uma modelagem de dados focada para estudo de RWE. O que a gente perde nisso? Quantidade de pacientes, né? Então, essa corte aqui que a gente usa para fazer esses estudos tem 8 milhões de pacientes, e a gente sabe que a base ambulatorial DataSUS tem, né, mais de 200 milhões de chaves distintas, né? Mas esse é o trade-off que a gente tem para ter qualidade de dados e conseguir fazer estudos de RWE com a melhor performance, tá bom? E um outro aspecto só é, quando a gente vai usar esses dados para fazer os estudos, a gente pode usar uma padronização de dados que a gente modela, baseado nos esquemas de dados do próprio DataSUS, ou a gente pode usar esquemas de dados, modelos de dados padronizados, né, por instituições internacionais. E no caso, a que a gente também fez para essa base de dados, que é usando o modelo de dados OMOP, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O meu trabalho na comunidade Odyssey é especificamente relacionado a esse tipo de modelagem de dados, mas eu não vou entrar em detalhes porque acaba sendo até muito técnico, né? Bom, o desafio de pessoas, sendo breve aqui, né? A gente precisa de pessoas com perfil de eu gosto de aprender coisas novas, eu me sinto confortável em estar num ambiente que eu não sei tudo, né? E por quê? Porque é impressionante a velocidade com que tem novidade nessa área. São novos algoritmos, são novas formas de tratar o dado, são novos tipos de dados que precisam, né, entrar. Então, a gente precisa de pessoas com esse perfil e times multidisciplinares, né? Eu falo isso com a boca cheia, porque eu estou há um tempo já trabalhando nessa área, e o fato de a gente ter o conhecimento clínico de fato imerso nesses times de dados faz toda a diferença quando a gente pensa nos outputs que vão ser gerados, né, nessas implementações. Tá? O ambiente, então a ideia é que a gente esteja no ambiente que esteja aberto a experimentar, a experimentação, espaço para errar. É óbvio que quando a gente fala de saúde, o erro ele pode ser muito danoso. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas é importante que esse ambiente ele seja aberto ao erro, porque o erro vai acontecer e ele vai ajudar, inclusive, a você encontrar o caminho otimizado para a implementação disso, né? E, por último, democratização do acesso. A gente precisa que as pessoas que têm
o problema na cabeça, que vivem o problema diariamente, elas tenham a capacidade de minerar esses dados por si só, porque é no processo de mineração que a exploração de dados acontece e o insight ele é atingido de fato, né? Então, é muito importante a gente ter essa preocupação de colocar mais gente para botar a mão no dado, tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre o use case, né? Então, o projeto FindAF é um projeto que inicialmente veio de instituições do Reino Unido, tá? Então tem aqui algumas delas: NHS, British Heart Foundation e Universidade de Leeds. E a Precision Data, junto com o Boston Scientific, fez uma parceria com esse grupo para trazer esse algoritmo já treinado, né, aqui para o Brasil, para a gente explorar o uso desse algoritmo aqui, tá? Qual que é o problema que ele resolve, né? Então, a fibrilação atrial é uma doença super importante, super prevalente, né? E ela é um dos principais fatores de risco para AVC, né? E não precisa nem falar dos altos níveis de mortalidade, morbidade associados ao AVC. Então, quando a gente consegue encontrar esses pacientes com mais alto risco de ter fibrilação atrial, né, a gente consegue otimizar o manejo desse paciente e, consequentemente, diminuir, né, eventos de AVC. E qual foi uma das soluções, né, que eles estão implementando? É essa construção desse algoritmo que pega dados secundários, né, dados de prontuário eletrônico, e faz essa classificação de risco desse paciente. Se ele tem uma alta chance ou uma baixa chance de ter fibrilação atrial nos próximos 6 meses. É basicamente isso o algoritmo, tá? Aqui tem uma visão um pouquinho mais completa sobre o algoritmo. Então, por exemplo, eles estavam muito preocupados com a questão da interoperabilidade, né? Porque se você faz uma coisa muito complexa, que precisa de parâmetros, né, que às vezes você não vai encontrar em todo banco de dados secundário, a sua solução ela não escala, não impacta o ecossistema, né? Então, eles desenharam algoritmos super simples, né? Está bem longe desses algoritmos de deep learning, como ChatGPT, etc., usando variáveis comuns, como idade, sexo e grupos de diagnóstico, né? E aqui eles têm uma lista de grupos de diagnóstico, tanto para o CID-10, né, tanto quanto para o CID-9, quanto para o SNOMED. Então, eles foram muito diligentes nisso, né, pensando em uma ampla utilização. Como eu comentei, o output é o risco para esse paciente ter o diagnóstico de fibrilação atrial nos próximos 6 meses. E esse algoritmo foi treinado com mais de 2 milhões de pessoas, né? Pessoas maiores do que 30 anos. E ele tem um valor preditivo negativo de 99%. Né? Então, ele se preocupa muito em garantir que esse paciente verdadeiro positivo esteja dentro da amostra que foi, né, selecionado. E esses são os grupos diagnósticos que eles entram na classificação do algoritmo, né? Então, para cada uma dessas comorbidades, né, hipertensão, câncer, diabetes, dislipidemia, LPOC, a gente tem um grupo de CIDs, um grupo de códigos SNOMED que representa esses diagnósticos e o que a gente vai identificar é se o paciente teve algum desses CIDs na jornada de saúde deles, né? E como que eles estão implementando isso na prática, né, na gestão de saúde populacional? O algoritmo do FindAF, ele serve para ser essa primeira camada de classificação do paciente. Então, eles pegam os pacientes maiores de 30 anos, sem histórico de fibrilação atrial, e eles aplicam esse algoritmo para entender quem é o meu paciente com alto risco e quem é o meu paciente com baixo risco. E os pacientes de alto risco, eles recebem, né, uma comunicação para terem uma investigação mais especializada, né? No caso, pode ser um Holter, né? Um dispositivo digital ali para fazer esse monitoramento em casa para realmente confirmar esse diagnóstico. E com isso, né, esse paciente diagnosticado, eles conseguem fazer uma gestão melhor desse paciente, tá? Então, aqui só para trazer alguns números, né, da prevalência de fibrilação atrial no Brasil,
né? Super alta, super importante, mas isso é chover um pouquinho no molhado. E o que a gente fez? A gente pegou esse algoritmo e aplicou nas bases do DataSUS, né? Que é a base de dados que a gente, né, tinha disponível para fazer esse teste. E a gente aplicou especificamente nessa modelagem de dados com 8 milhões de pacientes, né? Então, imagina um Brasil aqui em que a nossa amostra tem 8 milhões de indivíduos. E aí a gente queria entender, a gente aplicou esse algoritmo para dados até junho de 2022, né? Então a gente queria entender, se a gente aplicasse esse algoritmo em junho de 2022, né, o que a gente veria, né, no Brasil? Né? E depois a gente pegou dados de dezembro de 2022 para tentar entender qual teria sido o desfecho efetivo desses pacientes na base do DataSUS, né? Então vamos lá, o que a gente encontrou? Se a gente considerasse somente os reportes de CID-10, né, relacionados à fibrilação atrial, nesse período de junho de 2022 a dezembro de 2022, a gente teria 679 pacientes classificados como fibrilação atrial, né? E, né, vamos combinar, é um número bem baixo para uma doença tão prevalente assim, mesmo nessa amostra de 8 milhões. Então, com certeza, tem paciente que ou não está sendo diagnosticado efetivamente, ou que o diagnóstico dele não aparece nos dados que a gente tem do DataSUS, né? Então, isso é uma importante limitação, né, dessa abordagem, que quando a gente fala de dados de mundo real, né, acho que um dos top 3 assuntos que a gente tem que bater são as limitações do dado que a gente tem, né? Isso é bem importante. E o algoritmo em SymFineF, ele foi treinado em dados de atenção primária, né? Então, também tem esse outro desencontro ali, que é mais uma limitação, mas é aquilo, né? A gente está desbravando o desconhecido, né? Então, a gente acaba trabalhando mesmo assim com essas limitações. E aí, com o algoritmo, né? Esse algoritmo, ele identificou, nesse período, 201 mil pessoas, né? Mais de 200 mil pessoas com potencial de não terem sido diagnosticados com fibrilação atrial, né? E aqui, novamente, a gente cita aquela limitação da base de dados, que é, provavelmente, esses 200 mil pacientes foram identificados como alto risco, já tinham o diagnóstico de fibrilação atrial, mas ele estava no registro da atenção primária, não estava no registro das bases do DataSUS que a gente tem, né? Esses dados secundários. Mas, de toda forma, mostra um potencial, né, super relevante para uma abordagem como essa, e está dentro da unidade, da grandeza do que é a prevalência esperada, né? Que isso dá em torno de 2,5% dessa amostra de 8 milhões de pacientes. Tá? Os dados do DataSUS também, eles têm uma granularidade super alta, né, quando você trabalha com microdado. Então, a gente, no caso, conseguiu também fazer um recorte específico de uma cidade, no caso, foi a cidade de Joinville, que a gente fez esse recorte, né, destacando que tem 859 pacientes nessa cidade, e onde esses 859 pacientes passaram, né, os principais hospitais, e também os principais cardiologistas que, de alguma forma, tiveram alguma conexão com esses 859 pacientes, né. Então, a base do DataSUS é impressionante por causa disso, né? Tem muita informação relevante lá. Então, esse foi o case do FindAF, e agora eu vou falar brevemente do case de amiloidose por transtiterrina, tá? Que é um estudo de RWE. Então, qual que é a problemática aqui, né? Então, antes a gente falou de um case de saúde digital, que a gente queria utilizar, né, tecnologias digitais ali para fazer uma gestão de saúde populacional, né, num contexto bem amplo. Aqui o contexto é diferente, a gente tem uma doença rara e a gente quer encontrar esses pacientes com esse fenótipo, né, dessa doença, porque a gente quer entender qual que é o potencial do número de pacientes disso no nosso sistema DataSUS, né, qual que é o padrão de utilização desses pacientes. Então, na modelagem desse estudo de RWE, se utilizou, né, as bases CIA, a base SH, no caso as bases linkadas também. Não foi a modelagem Nexus, foi utilizada uma outra modelagem. E o objetivo deles vamos criar um
critério de inclusão, exclusão, para pacientes que a gente sabe, né, com mais certeza que tem essa amiloidose cardíaca por trânsito terreno, né? Só que vamos definir também critérios para os pacientes em potencial de ter essa doença, mas que a gente não tenha um nível tão alto assim de certeza desses pacientes. E vamos desenvolver um algoritmo de machine learning para olhar para esses pacientes que potencialmente têm essa doença e dizer para a gente, esse paciente tem uma alta taxa, né, uma alta probabilidade de ser também um paciente com essa doença, porque ele tem o perfil de utilização, né, e de histórico de SIDS, etc., desse meu outro paciente que eu garanti que ele tem essa doença, né? Então, aqui é uma figura cheia de detalhes, tem todos os SIDS aqui que foram utilizados para esse estudo. Foi um estudo, né, que demandou muito conhecimento clínico de especialistas para fazer essa seleção dos SIDS, né, e etc. Então, foi um estudo super robusto. E o que a gente tem aqui, né, quando a gente desce na árvore, na parte verdinha, é o N de pacientes para cada um dos grupos, o grupo com essa condição no fenótipo hereditário, né, dessa doença, e no fenótipo selvagem, né, que tem diferentes premissas, né, de critério de inclusão. E aí, no fenótipo hereditário, a gente tem 213 pacientes que foram mapeados com uma probabilidade alta, né, de realmente ser. Na verdade, caíram no critério definidor desses pacientes, e 264 pacientes prováveis para esse fenótipo, que eles desenvolveram um algoritmo de machine learning. E, no caso do fenótipo selvagem, a gente tem 203 pacientes que foram definidos como pelos critérios, né, do estudo, e 6.177 pacientes potenciais para entrarem nessa coorte, né? Então, aqui, principalmente nesse lado selvagem, a gente vê que tem um potencial muito grande de pacientes, e uma abordagem como essa beneficia muito, porque a gente aumenta consideravelmente o número dessa coorte para estudar esses pacientes, tá? E aí o destaque que eu quero dar é justamente nessa coorte de pacientes com fenótipo selvagem, porque dos 6.000 pacientes, né, dos mais de 6.000 pacientes que tinham ali potenciais, o algoritmo identificou 1.378 casos com uma alta probabilidade, né, de ser realmente ter essa doença. E com isso, esse estudo de RWE que ia rodar com uma coorte com um pouco mais de 200 pacientes, vai ter cerca de 1.500 pacientes para fazer essas análises, e também acaba refletindo um número mais interessante para se explorar qual que é o número real de pacientes com essa condição no sistema de saúde, né? Aqui só uma figura para mostrar um pouquinho que a prevalência de SID, né, nas duas amostragens aqui, ela é muito similar, né? E os SIDs mais frequentes foram na área de doenças, né, cardíacas relacionadas a, heart failure e arritmias. É isso. Então, esse case ele demonstra como o uso de machine learning ele pode ajudar muito nessas estratégias, né, de acesso, né, de avaliação de novas tecnologias, quando a gente tem uma incerteza muito grande da quantidade de pacientes, né, onde eles estão, qual que é o perfil de utilização deles. Então, nesse caso, para doenças raras, é uma baita oportunidade, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todos.